capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, traz uma visão aqui bastante conhecida. Aqui fala de 4 animais. Fala do leão, fala do urso, fala do leopardo, fala de um animal terrível, espantoso. Tá? A partir do verso 7. Então vamos resolver um pouquinho aqui, tá? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, que ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente dos animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Isso aqui é um retrato de Roma. Roma imperial. Roma pagã. Tá? Eu estava a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno. Então vamos dar uma ênfase aqui nessa manhã no chifre pequeno. Tá? O chifre pequeno que subiu diz que, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, tá? O chifre pequeno que Daniel está vendo. Então, nós vamos aqui mentalizar a visão a partir do chifre pequeno. Está falando de Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia, Roma imperial, e depois vem o chifre pequeno. Dentro do chifre pequeno, diz que esse chifre pequeno, ele, vamos dizer o seguinte: havia olhos e diz uma boca, olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então as características que dá que é alguém representando o poder humano. Este é o sentido da visão. É interessante a visão. Está vendo uma sucessão de reinos, começando com Babilônia e chegando até a época do chifre pequeno. Mais adiante nós vamos ver que essa época do chifre pequeno é a época dos 1260 anos, do ano 508 ao ano 1798. Eu acho que na profecia vocês já estão bem inteirados disso, tá? No verso 9, a visão ela está relacionada a coisas da terra. No verso 9 em diante, a visão agora ela vai ter uma dimensão do céu. Então, o capítulo 7 vai trabalhar nessa direção, tá? Em algum momento terra, em algum momento céu. E quando se fala do céu, se fala do santuário celestial. Então algo que acontece aqui na terra e algo que acontece lá em cima. E como que as duas coisas estão entrelaçadas? Santuário e ação do chifre pequeno. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se sentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Antes de nós entrarmos aqui na aplicação de algumas coisas, alguma coisa que está me ajudando muito, que estou passando para vocês. O que está me ajudando muito? É eu ter uma visão da visão. O que significa isso? Eu mentalizar a visão.
a nossa tendência é querer logo interpretar. E às vezes a gente não tem a visão, o quadro da visão. A gente vai na interpretação. Algumas coisas nós já interpretamos, nós já conhecemos, mas quando nós começamos a ter a visão diante dos nossos olhos, e o quadro, o cenário é montado, fica mais fácil de a gente depois ler e até ampliar o conhecimento. Tá? Então a gente tem uma solidez na interpretação, a gente tem uma visão do quadro todo, não entramos em fantasia com a visão profética, porque nós vamos interpretar como está na visão. Então a visão, ela sai do chifre pequeno. Xande e Terezinha estão saindo agora, ela tem compromisso. Foi bom você estar aqui, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Hein? Um abração, tá? Dentro disso aqui, irmãos, vamos lá. Então a visão, ela sai de chifre pequeno e ela vai para o santuário. Quando se fala do santuário, aí nós temos algumas coisas aqui, tá? O que Daniel está vendo? Ele está vendo um trono. Esse trono tem rodas de fogo. Ele está vendo alguém assentado nesse trono. E esse alguém é quem? Deus. Tá. O ancião de dias. Que é? Deus. Deus quem? Deus Pai. Deus Pai. Tá? Um monte de acenda, tá? Então ele está vendo um trono. Não, ele está sentado no ancião, tá? Ele também vê tronos. Olha a expressão, né? Continue olhando até que foram postos uns tronos. Se foram postos, é evidência de que eles não estavam lá. Certo? A pergunta é: por que esses tronos estão lá? E quem são os ocupantes dos tais tronos? Numa resposta muito simples, tá? Tem evidências bíblicas para isso. Em toda a palavra de Deus, Daniel 7 é a única referência que Deus é retratado como ancião de dias. Repetindo, em toda a palavra de Deus, a única referência que existe que Deus é o ancião de dias é Daniel 7. Por quê? Porque diante dele estão tronos. E quem estão nesses tronos? Os que vão julgar. São os seres, os 24 anciãos. São os 24 anciãos. Por isso é chamado de ancião de dias. Simples assim. Quando termina o juízo, aí você vai lá em Apocalipse 11 e você vai ver que os anciãos vão levantar. Os 24 anciãos vão levantar. Tá? Vamos entender isso aqui, tá? É simples assim a profecia, tá? Fala de milímetros e milímetros. Quem são os milímetros e milímetros? Anjos. O que os anjos estão fazendo lá? Testemunhas. Fala do Filho do Homem. Não apareceu o Filho do Homem. Esses anciãos são homens, pastor. Tá? Não vou entrar aqui agora, tá? Nesse aspecto, nós teríamos que fazer um estudo aqui mais avançado sobre isso, tá? Aí o que acontece? Vamos chegar a Jesus. No capítulo 7, foi visto aqui a visão do santuário. No verso 11: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, um chifre pequeno que fala palavras insolentes. Aí tem a visão do santuário. Aí volta para a terra e diz: olha, esse chifre pequeno foi morto, tá? Vai ser morto. E aí, no verso 12: quanto aos outros animais foi tirado o domínio.
Todavia lhes foi dado prolongação de vida por um prazo e por um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então o ancião de dias se assenta, e agora o filho do homem vem até onde está o ancião de dias. Esta é a visão, tá? Então Daniel, ele vê o santuário celestial, ele vê o tribunal celestial, volta a questão que o chifre pequeno vai ser morto, os demais reinos vão ser tirados do domínio, e aí volta a visão do santuário. E aí ele vai ver agora o que? Tá? O filho do homem dirigindo-se ao ancião de dias. Isso é uma visão que aconteceu quando? 1844. Essa visão, ela é retratada no livro Primeiros Escritos. No livro Primeiros Escritos é retratada essa visão. Mas antes de eu chegar lá no Primeiros Escritos, diz aqui qual é a razão pela qual o Filho do Homem chega até o ancião de dias. E qual é a razão? Então, mas olha, e dirigiu-se ao ancião de dias, no verso 13, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Vamos lá. Então Cristo entra e dirige ao ancião de dias para receber três coisas do ancião de dias: domínio, glória e o reino. Assim que ele receber essas três coisas, tá? Aí já é Apocalipse 14. Ele virá para buscar os seus. Repete de novo, mas eu vou anotar. Então ele entra para receber o reino. Jesus. A glória. A glória de quê? Que glória é esta? Todos glorificados, que aceitaram Essa glória ele já tem. O que glória é esta? Os que foram remidos pelo sangue dele. Então vejam bem, que glória é esta? Abre aí em Mateus capítulo 4. Não, Lucas capítulo 4. Deixa eu ver se aqui, tá? 4 o quê? 4. Só confirmando aqui o verso. Verso 6. Disse o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e o quê? E a glória desses reinos. Tá? Foi proposto para Cristo. A glória desse mundo aqui, de hospital, de cemitério, de doença. Jesus disse, não, isso não é. Quando fala da glória ali, é a glória do reino celestial. Tudo aquilo que implica no reino celestial. Tá? E então vejam bem, é a glória do reino, a majestade do reino, ou do universo. Então Cristo entra para receber do Pai o domínio, a glória e o reino. Vamos recapitular algumas coisas que vocês já sabem. Esse recebimento do reino é comparado no nível de conflito como o quê? O que está no nível de conflito? Esse recebimento dele. A recepção do reino está lá escrito lá no grande conflito. Representa o quê? A autoridade de Cristo. Uma palavra só. As bodas, casamento. Então Cristo entra para receber do Pai o reino. Tá? Só capitulando algumas coisas que estudamos aqui, tá?
Se tem casamento, tem noiva. Quem é a noiva? Nova Jesus. Nova Jerusalém. Então Cristo entra para receber do Pai a noiva, Nova Jerusalém, Apocalipse 21, tá? Adornada para o esposo. A glória da Nova Jerusalém, olha aqui, ficou mais claro agora, né? É a beleza, a majestade da capital do universo. Não vai ser a capital só da Terra, não, vai ser a capital do universo, tá? E aí veja bem, a capital do universo, aqui que vai estar realmente o trono de Deus, o comando de Deus do universo, vai ser aqui a Terra. Então isso é o casamento. Então o casamento na Bíblia tem dois sentidos, tá? Às vezes quando se fala de bodas, dá a ideia de festividade. Tá, ok, isso é correto. Mas tem a celebração do casamento e tem o casamento em si. Então Cristo está realizando o casamento. Então, um casamento que já dura aí 170 e poucos anos. Tá? E depois tem a ceia, a celebração das bodas, quando Jesus vier. Tendo essa visão, irmãos, o que vai acontecer? Tá? Dentro da visão, vamos voltar agora a Daniel 7. Vamos colocar com a visão do Espírito Santo, isso aqui que nós iríamos no dom profético. Olha aqui, para a gente entender isso aqui. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então, o que Daniel está vendo, Deus deu uma visão para a mensageira, para que ela pudesse registrar algumas coisas para nós. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Quem são estes? Aí ela está falando no contexto de 1844, que um grupo aqui na terra estava orando por mais luz, um grupo aqui estava passando por uma decepção, um grupo aqui que estava querendo entender onde eles tinham errado. E aí veja bem, então eles vão acompanhar pela fé mais adiante o ministério de Cristo no Santíssimo. Então ela está retratando numa visão real algo real que aconteceu lá em cima, com a experiência daqueles que estavam aqui na terra acompanhando o ministério de Cristo. Vamos entender mais adiante que Cristo não veio porque ele passou do lugar santo para o Santíssimo. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte que estavam curvados ergueram-se com ele. Então, alguns detalhes, nós entramos aqui na questão da visão. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouviu dizer com sua amorável voz: esperai aqui. Então tem um grupo que está acompanhando pela fé o ministério de Cristo no lugar santo. Eles vão voltar. Jesus não vem, tá? E o que Jesus vai dizer para esse grupo? Então, estou entendendo a visão, tá? Alguma coisa que está acontecendo lá no céu, Deus intercala agora, na visão com a mensageira, de como foi que aconteceu lá em cima, e o grupo que estava aqui, acompanhando o ministério de Cristo, o que vai acontecer com eles? Então Jesus disse: esperai aqui, vou ao meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha. Olha, voltando aqui, nós falamos ontem. Esse grupo aqui, no contexto de 1054, se Jesus voltasse nas nuvens dos céus, eles estariam preparados. Tá? Eles se prepararam para encontrar com Jesus. E se Jesus voltasse naquele tempo, eles estavam preparados. Porque estavam sem manchas, tá? Vou para o Pai, né, guardar os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei aonde? Das bodas. Celebração do casamento, festividade do casamento. Celebração, tá? Então tá falando de celebração do casamento, tá? Assim que terminar a celebração do casamento, tá? E vos receberei para mim mesmo, só volta.
Tá? Então Jesus está lá fazendo uma obra. Então um carro de nuvens com rodas com chama de fogo, circundados por anjos, veio para onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se sentava. Daniel 7 é retratado aqui, mesclando a experiência de 1944 com o que está acontecendo no céu. Deu para você entender isso? Ficou claro? Ok. Então vamos lá. Olha aqui, já falamos sobre isso. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santidade de Jerusalém, que é a capital, representa o reino e é chamada a esposa, a mulher do cordeiro. Tá? Vamos voltar agora ao chifre pequeno. Tá? Daniel 7, 21, 22. Daniel 7, 21, 22. Eu estava olhando e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia com eles. Então a visão está falando dos 1260 anos de perseguição papal. Fazia guerra contra os santos e prevalecia sobre eles. O que está acontecendo aqui? Essas pessoas que estão morrendo nas mãos do poder perseguidor de 1260 anos de supremacia do sumo pontífice romano, que estão morrendo como pessoas aos olhos humanos, como o quê? Como herege. As piores pessoas possíveis. Hereges. Os piores criminosos possíveis. Tá? Quando nós vamos para o quinto selo, esses que foram mortos nesse período, é enfatizado lá que são representados como almas debaixo do altar. Clamando o quê? Justiça. Até quando, Senhor? O Senhor vai julgar a nossa causa? Porque nós morremos como injustos. Lógico, no sentido figurado, né? No sentido real, mas os mortos estão no pó da terra, tá? Então é o seguinte, então veja bem. Então veja bem, esse poder fazia guerra contra os santos para prevalecer sobre eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Tá? Quando é que o ancião de dias vem e faz justiça aos santos do Altíssimo? Tá? Quando ele entra no Santíssimo. E aí Deus vai julgar os seus. E aí Deus vai julgar os mortos. E aí Deus vai julgar os que morreram no contexto de 1260 anos de perseguição papal. Essa é a visão. Tá? É o juízo dos mortos e entre os mortos aqueles que morreram no período da perseguição, os mártires. Tá? Quando é que os santos do Altíssimo vão possuir o reino? A volta de Jesus. Volta de Jesus. Tá? Então essa é a visão. Os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos de domínio papal. Tá? Mas depois se sentará o tribunal, 1154, para tirar o quê? Um domínio. Tá? Para o destruir e o consumir. Volta de Jesus. O reino, o domínio, olha aqui, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, aqui está a glória dos reinos, ó, tá? Debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então essa é a visão, Daniel 7. Apocalipse capítulo 13. Vamos agora ao capítulo 13, tá? No Apocalipse capítulo 13, no verso 1, nós vamos ver ali um poder. Esse chifre pequeno de Daniel 7, ele recebe aqui uma outra conotação. Uma besta que surge do mar. É o mesmo chifre, tá? O chifre de Daniel 7 é a besta que surge do mar.
Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes para a fêmea. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Três características que estavam nos reinos anteriores, Daniel 7, são vistas na besta, tá? É interessante que do leão, representa quem o leão? Babilônia. O que acentuou no leão aqui em Apocalipse 13? O que acentuou no leão? A boca, veja bem. Olha aqui, tá? E boca de leão, como de leão, tá? Uma boca como de leão. O que acentuou na besta em relação ao urso? Os pés. Não sai do lugar. Pisar. É a lei. Entendeu? Esmagar, pisar, tá? Olha o peso do urso, ó. Irmãos, a Bíblia ela é interessante, né? Por que a boca do leão? Porque o leão é a boca, Demora. O poder da palavra. a palavra. Arrogância. Qual é a arrogância? O que Nabucodonosor disse? Minha glória. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Para a minha glória. Para a minha glória. O meu poder. Então é o seguinte, olha a exaltação aqui, tá? Um poder que exaltaria na terra, um poder que pisaria, tá? E por que o leopardo? Quem é o leopardo? Grécia. Interessante que o leopardo lá ele tem asas, o leopardo lá no Daniel 7 tem asas. Velocidade, porque esse mundo de poder é Alexandre o Grande. Tá. Também ninguém podia resistir. Interessante que o único animal que Daniel 7 especifica a característica dele é o leopardo. Querem ver? Tá? Vamos lá, Apocalipse 7, Daniel 7. Verso 6. Depois disso, continuou olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas da ave. Essas 4 asas não aparecem em Apocalipse 13. Mas diz aqui que tinha também esse animal 4 cabeças. 4 cabeças não aparecem. Tá? Ele foi dado o quê? Domínio. Então a única coisa no Apocalipse 7 que Deus quer que a gente tenha a visão do leopardo é domínio. A asa é a velocidade que eles poder. Sim, então lá no passado foi a velocidade que Alexandre conquistou, domínio, Rapidez. tá? Rapidez. Cá não é essa a ênfase. Cá a ênfase é o seguinte, é domínio. Então veja bem, quando se vai para os animais de Apocalipse 13, na besta que surge do mar, os pés do urso, a boca do leão e o leopardo não aparecem as asas. Então Deus quer que a gente tenha uma visão somente daquilo que a visão de Daniel retratou. E a visão de Daniel retratou para nós o seguinte, né? A característica principal do leopardo foi o domínio. Então veja bem, vamos voltar agora. O ancião de dias recebe o seu filho Jesus Cristo, e o filho entra para receber do pai o domínio, a glória dos reinos e o reino. E o Apocalipse mostra para nós um poder que até domínio. Recebe o dragão o trono, recebe a autoridade do dragão, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, Apocalipse 13 vai lá em Daniel, o que aconteceu em Daniel, e volta cá, repetindo para nós a história, confirmando que as duas coisas estão em sintonia. Daniel 7 e Apocalipse 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, autoridade para 42 meses. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Passado. Então, Apocalipse vai trabalhar sempre nisso. Passado, presente e futuro. É a vez passado e futuro.
tá? Então foi no passado. Aí é o seguinte, deu-se-lhe ainda autoridade, o ainda, ou seja, se a gente fizer um estudo aqui ao longo do capítulo 13, esta boca que proferia arrogâncias, essa atitude de guerrear contra os santos vencer, que aconteceu no passado, que ela perde a autoridade, perdendo a autoridade, perde o domínio. Então agora vem a segunda besta, tá? Ainda não entrou na segunda besta. Deus tem autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, domínio. Olha o domínio aqui. Será um domínio de cada tribo, de cada povo, de cada língua, nação. Veja, o que está aqui é domínio. Quem é que domina? Tá? O juízo foi montado em Daniel 7 para tirar o domínio. Mas primeiro tem que julgar a causa do povo de Deus, tá? E diz que adorarão, sinal da besta, tá? Futuro. Todos receberam o sinal da besta aqui, tá? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então Daniel fala do início do juízo. O Apocalipse 13 aponta até o verso 8 para o fim do juízo. Cá houve uma interrupção com a filha de morte de um poder em 1798. Cá em Apocalipse diz que ainda, mesmo que ela sofra a filha de morte, haveria ainda uma restauração, haveria uma instituição de autoridade vinda através dos Estados Unidos. Se nós tivéssemos aqui tempo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os Estados Unidos, como essa restauração da autoridade, tá? E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o povo de Deus aqui? No final? O guarda o sábado e a fé de Jesus. Tá, sei. Mas quem é o povo de Deus aqui? Está escrito no livro da vida. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? O que significa isso? Fim do juízo. Acabou o juízo. Tá? Aqui na terra está um povo com o sinal da besta. Envolvendo as nações, tribos, línguas, povos. E no céu está registrado um povo que tem o seu nome escritos e retidos no livro da vida. Amém. Tá? Para todo sempre. E aí o que acontece? Só para entender isso aqui, irmãos. Por que não vai morrer nenhum justo no tempo de angústia? Porque não estaria mais na salvação de ninguém. É uma resposta correta, mas tem um outro sentido. A mais fácil seria triunfo para Satanás. Teria um outro sentido. Tá? Porque o Espírito Santo Porque os 144 mil sobe a vida. Tá. Porque quando termina o fechamento da porta da graça, Deus já julgou a causa dos seus. E é o seguinte, por mais que o mundo diga que eles são injustos, Deus está dizendo, não são injustos. Não são injustos. Eu já julguei a causa deles. São os meus justos, são os meus santos. Aí o inimigo vai dizer, mas Senhor, eles têm defeitos. Deixa eu prová-los até o último ponto, para ver se eles não vão agir contrário à tua vontade. Deixa eu repetir a experiência de Jó na vida deles. Deus está dizendo o seguinte, o tempo de angústia, Deus está dizendo, observaste os meus que estão com os nomes retidos no livro da vida? Tá? Igual fez com eles são íntegros. Eles não são injustos. E se morressem como injustos,
não teria alguém para defendê-los a sua causa. Já terminou o santuário. Então o santuário, em um aspecto do santuário é Deus defende a causa dos seus. O santuário é Deus agindo a favor dos seus. É Deus querendo os seus. É Deus só pensando nos seus. É Deus, vamos dizer assim, justificando os seus. Tá. Isso aqui é um aspecto da visão. Tendo essa visão, irmãos, vamos só para entender aqui, recapitular algumas coisas da vida. Para ter o nome escrito no livro da vida, eu preciso apenas de confessar fé na pessoa de Jesus. Diante de um mundo completamente ruído pelo pecado. Eu escolho, eu me rendo ao poder redentor de Jesus. Senhor, Tu és meu Salvador. Tu és a justiça que vem do céu, a justiça que vem de Deus. E não tenho justiça em mim mesmo. Quero pertencer ao Teu reino. Quero Te servir. E o nome é transportado para o livro da vida. Paf. Por que um juízo? Quando a gente vai lá para o Apocalipse, irmãos, capítulo 21 e o verso 27, o último verso aqui, tá? Apocalipse, capítulo 21 e o verso 27. Diz lá: nela, na cidade santa, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. João não viu o santuário da cidade santa. Quem é o santuário da cidade santa? Jesus. O próprio Deus. Pode colocar Jesus. Tá? E a glória de Deus vai iluminar a cidade santa. Lá não terá luz artificial. Quem vai entrar na cidade santa precisa ter duas características. Uma, o nome precisa estar no livro da vida. O nome no livro da vida é o nome agora imortalizado por toda a eternidade dos cidadãos do reino celestial, que antes eram habitantes desse mundo aqui da terra e habitantes desse mundo de pecado. Aqueles que foram redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. E não entrará nela alguma coisa que contamina. A grande pergunta é: aonde que está o santuário celestial? Hoje no céu. Hoje no céu. Você. E no céu, mas esse céu tem um lugar. Terceiro céu. Terceiro céu. Está certa a sua resposta. Mas tem um aspecto ainda desse terceiro céu. No Santíssimo. Está no Santíssimo. Tá. Vamos lá. Aonde está o santuário? Tem o Santo e o Santíssimo. Tá. Aonde está o santuário celestial? Monte da congregação. Esse santuário, ele está na Nova Jerusalém hoje. Mas no monte da congregação. Nova Jerusalém. Hoje, se alguém perguntar, onde que está o santuário celestial? No céu, no terceiro céu, tá? Ok, está correta a resposta, tá? E por que a Bíblia fala que o trono de Deus está no mundo da congregação aqui em Isaías? Sim, o mundo tá? da congregação não está na Nova Jerusalém? Tá, então é o seguinte, veja bem, está falando aí lá no início da eternidade, tá? Aí está falando agora o Apocalipse está falando de uma cidade que Deus erigiu, Deus construiu, tá? E essa cidade que Deus construiu,
é para ser a capital do universo e vai descer de lá e vai estabelecer aqui. E que diz, ó, tu dizes no teu Ok. coração, eu Tá, subirei então, ao céu, então vamos lá. acima das estrelas de Deus, eu- exaltarei o meu trono. Eu fico devendo a vocês o seguinte, né? O Profecia dizendo que a Nova Jerusalém está na cidade santa, tá? Estou devendo isso para vocês, tá? A gente precisa definir isso para nós, cidade santa, Nova Jerusalém. Então, lá na Nova Jerusalém tem o Éden, que foi transportado, e tem o santuário celestial lá. Então está na Nova Jerusalém, tá? Quando termina o pecado, a história do pecado, Deus já definiu quem são os seus e quem são os que vão receber, vamos dizer assim, o seu reino, a capital. Então, termina o juízo é para isso, para quem vai ser possuidor do reino. Tá? Dentro dessa visão, irmãos, não pode ter alguma coisa que contamine a cidade santa. Por quê? Porque na cidade santa, um santuário, e esse santuário recebeu o quê? Contaminação. Mas como, pastor? Por duas razões, tá? Quando Cristo entra no santuário, ele entra como nosso sumo sacerdote. E a culpa dos nossos pecados são transferidos para ele. Ele é o portador da culpa dos nossos pecados. E esses pecados estão registrados no céu, no santuário. Então precisa uma purificação no santuário. E o que é uma purificação do santuário? É um apagar desses pecados que estão ali, dizendo que tais pessoas que cometeram tais pecados não podem entrar no céu. E aí vai pro bode e ele sai. Né? Tá? E aí aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia e o seu nome é retido no livro da vida. Tá? Então, quando Jesus ele faz expiação, e nessa palavra expiação a gente tem que entender também a palavra apagar pecados. Tá? Então, os pecados são registrados e mantidos lá até o dia em que Jesus avalia o caso e os pecados são confessados e abandonados, e Jesus então, ele, vamos dizer o seguinte, ele nos perdoa e ele risca os nossos pecados. E aí não se tem mais. Então, quando aparece dizendo para nós, para não haver mais contaminação, tá? Isso deduz que esses que têm o nome escrito no livro da vida, significa que foram libertos do pecado. Pastor, Só um pouquinho, não pegou, não, ok? Ok, não, só um minutinho, depois eu volto, tá? Senão eu pego a linha de raciocínio aqui. E aí, veja bem, já falamos sobre isso e tal. Vamos voltar agora à parte final. Depois te dou eu sei que é importante, cara. Senão eu me perco aqui. Agora, o chifre pequeno, a besta, ela vai ressuscitar. Ela sofre de morte, tá? E o texto bíblico lá, deu-se ainda autoridade, tá? Então veja bem aqui, ó. Está a chegar o dia, está iminente, muito próximo, em que cada aspecto do caráter se revelará por uma tentação especial. te livresse. É uma meditação. Eu não consigo mentalizar todas as. Esse é o que? Tá. Eu vou, mas me lembra depois, a gente achar aqui, tá? Aí veja bem, está a chegar o dia, está iminente, em que cada aspecto do caráter se revelará por uma tentação especial. Tá? Hein? Para conhecê-lo, o nome da destinação. Para conhecê-lo, tá?
Então o que acontece? É uma besta que o chifre pequeno que fala palavras insolentes, vai se manifestar e Deus usará, o inimigo usará esse poder e nós seremos tentados por uma única tentação. Uma tentação especial, fabricada no laboratório do inimigo. Para cada indivíduo, pastor? Tá, não geral. Mas que vai atingir todos os indivíduos. E que vai revelar o caráter. Tá? É a mesma tentação para todo mundo. Mesmo tudo. Qual será essa tentação? Decreto unificado? Ninguém pode comprar e vender sem. É certo? Só para entender. Um exemplo aqui, tá? Se eu hoje tenho medo da censura dos outros naquilo que eu visto, imagine quando vier essa tentação aqui. Entendeu? Eu tenho vergonha de Cristo hoje. Veja bem, é uma tentação especial. Ela vai contornar todos os aspectos do nosso coração. Vai mostrar o que tem de ídolo no coração. Tem ídolos que nós sabemos que eles existem, são defeitos de caráter. E tem ídolos que eles estão incubados. Eles estão lá alojados. Tem coisa na nossa vida que parece que morreu, mas não morreu. Pode ressuscitar. Pedro diz lá que já das nações que tinha pecados não mortificados. Tá? Ele estava lá assim meio. Não aparece, mas está lá. Tem coisas que estão ocultas no coração. Tá? Como é que eu vou saber que eu sou orgulhoso? Como é que eu vou saber se eu sou egoísta? Isso aqui vai revelar. Como é que eu vou saber se eu sou mundano? Isso aqui vai revelar. Como é que eu vou saber se eu sou vaidoso? Isso aqui vai revelar. Como é que eu vou saber se eu sou temperamental? Isso aqui vai revelar. Como é que eu sou paciente ou não? Isso aqui vai revelar. Como é que eu sou em relação a tudo na vida? Como é que eu lido com dinheiro? É só uma questão de sobrevivência ou tem aspectos de ambição na vida? Vai revelar. Como é que eu lido com o meu diploma? Vai revelar o que esse diploma representa para mim. Como é que eu lido com minha função de trabalho? Vai revelar se é apenas um trabalho ou se é um ídolo que eu tenho no meu coração. Então é isso que irmão Marta, que a prova sobrevirá sobre todos os habitantes da terra individualmente. Todos os habitantes da terra individualmente. Vai atingir todos e vai contornar tudo que tem no coração. Possa ser que medo de aplausos não seja o meu defeito, mas seja perder os bens, entendeu? Vai chegar em mim, vai contornar tudo que existe. Por que a besta vai fazer isto? Por causa de uma palavra chamada domínio. É através daqui, por meio dos defeitos do caráter, que Satanás trabalha para obter o domínio de toda a mente. E sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem sucedido. Irmãos, aqui que eu quero chegar na vida do Jorge. Tem coisas que eu estou vendo na minha vida que são erradas. E a gente vai empurrando com a barriga. É hora de chorar no altar. É hora de pedir a Jesus, Senhor, não vou te deixar enquanto o Senhor não me der uma bênção. Toca na minha vida, Senhor, tá? Senhor, tem coisas que são hereditárias. Nasci com isso, Senhor. E eu não sei como é que eu... já nasci assim, Senhor. Como é que eu vou mudar? Senhor, não posso. E é aqui que as coisas das trevas fazem o seu domínio. Então, veja bem, irmãos. Deus só vai dar o domínio que foi perdido para Adão. Adão,
Você vai ser governante da terra, em submissão à minha vontade, e você vai dominar tudo. Os animais vão estar no seu domínio. Não é assim que diz lá em Gênesis? Mas para isso Deus vai ter que trabalhar para quebrar esse domínio de um governante intruso que quer dominar a nossa vida através da mente, por meio dos nossos defeitos de caráter. Tá? Isso aqui é um desafio para nós, tá? Para a gente entrar no consultório divino e dizer: Senhor, é hora de mudança. O que tem de errado? Não, mas o outro lado é culpado, o pastor é culpado, a esposa é culpada, o empregado é culpado, o patrão é culpado. Não é isso que eu estou dizendo, do meu defeito. O povo que vai entrar no tempo de angústia é o povo que, antes do fechamento da porta da graça, esse domínio já foi quebrado. Amém, pastor. E aí Deus fortalece o seu povo com a chuva cirúrgica, fortalece o povo interiormente, para que as tentações que virão no tempo de angústia, elas não tenham um gancho de Satanás e Satanás não tenha domínio sobre a nossa vida. Não significa que o povo de Deus não pode ceder, tá? Mas pelo poder de Deus, eles vão permanecer fiéis e leais a todos os mandamentos do Senhor. Tá? Então, o campo de tentação nosso hoje é um, e o campo de tentação nosso no tempo de angústia vai ser outro. Tá? Isso aqui, irmãos, é por meio dos defeitos de caráter que somos derrotados. E vem acusações. E esses defeitos estão lá dizendo que nós não podemos entrar no céu. O que Deus faz? Quer quebrar o domínio do pecado em nossa mente. O que o inimigo quer fazer? Colocar uma tentação, fazer com que a besta, que sofreu ferida de morte, ela ressuscite e imponha novamente o domínio universal, ou domínio aqui da terra, para que todos possam estar no domínio de Satanás. A cabeça já ressuscitou. Então veja bem, dentro desse aspecto, irmãos, ninguém diga no seu coração: não posso remediar os meus defeitos. Por quê? Porque a graça de Cristo é maior do que qualquer defeito de caráter. Amém. Irmãos, Jesus sabe da nossa herança genética, de lá do ventre. Ele sabe. Ele sabe do nosso aprendizado aqui na escola das trevas. Ele sabe. Mas ele tem o poder para neutralizar essa ação que vem lá do ventre e essa ação que nós aprendemos coisas erradas da vida. Amém. Jesus tem o poder e a graça. Então Deus quer refinar o seu povo, quer quebrar esse domínio. E a besta é uma tentativa que o inimigo coloca para exercer domínio sobre a mente, por meio dos defeitos de caráter. Isso aqui tudo está no conflito do decreto dominical. Tá? E aí o que acontece? O decreto dominical vai revelar o tanto que nós amamos a Jesus ou não. O tanto que nós estamos dispostos a ceder para Cristo ou não. Deus quer que nós saiamos para o campo de batalha, que vai ser uma batalha, mas Ele tem que ter o domínio sobre a nossa vida. Cristo Jesus. Amém. Deus só vai dar o domínio do reino para nós, que foi perdido lá com Adão, quando Deus quebrar o domínio de Satanás aqui na nossa vida. E mesmo que venha decreto, e mesmo que venha imposições, pelo poder de Deus, pela graça de Deus,
seremos mais do que vencedores. Por que Deus permitirá o tempo de angústia? Entre muitas coisas. A profecia diz que uma das coisas, nós vamos aprender a fazer uma renúncia de Satanás. Por esses defeitos de caráter, hoje, nós temos características, atributos, que é do dragão. Aí Deus quebra os domínios. Mas se existe ainda algum resquício que a tentação ela exerça algum fascínio, alguma sedução, no tempo de angústia, quanto maior vai ser a tentação, ou maior vai ser a fornalha, ou quando a fornalha for acesa 7 vezes mais do que o seu costume normal, o povo de Deus vai cada vez mais se afastar da árvore do conhecimento do bem e do mal, até o dia da glorificação. Quando vier a glorificação, Satanás perderá por todo sempre o poder de molestar e podar. Mas para isso acontecer, Deus está preparando um povo para se afastar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ainda ela exige ou ela exerce um fascínio na nossa vida. Quando Deus vier buscar um povo aqui, é um povo que está assim, ó, e aproximando cada vez mais da árvore da vida. Porque o problema de Eva distanciou de cá e foi para cá. Deus vai terminar a história de um povo aqui, um povo distante de cá. Não quero nada lá, não quero nem lá. Amém. Nem próximo que eu chegar lá. Ai, Jesus. Não é maravilhoso essa visão? Leva essa visão para casa. Tá? Peça Jesus para lá no seu quarto, sozinho, tá? Sozinha, diz: Senhor, estou cansado de ser eu. Faça uma mudança para comprar de mim. Muda-se. Aonde tem coisas que o Senhor quer mudar na minha vida? Precisamos do poder de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos desta ajuda do céu, irmãos. O sangue de Jesus tem o poder. A graça de Cristo tem o poder. Jesus é suficiente para fazer o homem mais fraco, o homem mais forte. Jesus tem o poder de pegar qualquer debilidade humana e, vamos dizer assim, e transformarmos e restaurarmos completamente a sua imagem. Amém. O sangue de Jesus, a sua graça, tem o poder para a nossa vida. Ajoelhemos. Bondoso Pai, que o teu santo e bom Espírito, Senhor, abençoe a tua igreja. Pai, nós nos deparamos com alguns quadros, Senhor, que por termos uma natureza, que é uma natureza que tem características desde o nosso ventre pecaminosas, como também o aprendizado de vida que nós temos, Senhor, que são as nodas do nosso ser, Senhor. São manchas que atraem as trevas, Senhor. Pai, que nós saímos daqui, que a graça do Senhor Jesus, o seu sangue, a eficácia do poder de Cristo, a sua ação, Pai, a ação de Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, Pai, quebra este domínio na nossa vida, Senhor. Pai, que aquilo que está criando mancha, Senhor, que faz com que nós não tenhamos direito, Senhor, a esse reino. Abençoe a tua igreja, Senhor.
para que nós sejamos homens e mulheres transformadas. De volta aos nossos lares, Senhor. Vamos encontrar algumas coisas que as ideias vão ser contraditórias. Nos dê paciência, Senhor. Resignação. Nos dê a firmeza do aço. Mas nos dê a ternura de Jesus, Senhor. Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.